De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Fernando Sabino. Sejam bem-vindos ao Veio na Maré. Eu sou a Carol Simão e esse programa é um oferecimento do Clube Ictus, o clube podcast de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais da vida e obra do escritor, jornalista e editor brasileiro Fernando Tavares Sabino, ou simplesmente Fernando Sabino. Nascido em 12 de outubro de 1923 em Belo Horizonte, Fernando era filho do imigrante italiano Domenico Savino, ou Domingos Sabino, e da mineira Odete Tavares de Lacerda. Em 1930, aos 7 anos, após aprender a ler com a mãe, iniciou seus estudos no Grupo Escolar Afonso Pena. Em 1936, com apenas 12 anos, começou a escrever contos. E teve o seu primeiro conto policial publicado na revista Argus, da Secretaria de Segurança de Minas Gerais. Fez o curso secundário no Ginásio Mineiro, onde, em 1938, ajudou a fundar o jornal da escola, intitulado A Inúbia. Ao final do curso, conquistou a medalha de ouro como o primeiro aluno da turma. Durante sua adolescência, enviava com regularidade crônicas para a Revista Mineira, que promovia um concurso permanente, da qual Sabino vencia com frequência, tanto que chegava a receber o dinheiro adiantado. Começou a colaborar regularmente com artigos, crônicas e contos nas revistas Alterosas e Belo Horizonte. Em 1941, iniciou o curso superior na Faculdade de Direito de Minas Gerais. Nesse mesmo ano, reuniu seus primeiros contos no livro Os Grilos Não Cantam Mais. Colaborou também com o Jornal Literário do Rio, Dom Casmurro, e com a revista Vamos Ler e o Anuário Brasileiro de Literatura. Devido à publicação do livro Os Grilos Não Cantam Mais, Sabino iniciou uma troca de correspondências com o escritor paulista Mário de Andrade, que durou entre os anos de 1940 a 1943, até o falecimento do escritor paulista. Talvez tenha sido o acontecimento mais importante da minha vida literária. Eu queria que você falasse quem mandou a carta. Exatamente o início de uma correspondência com o morador desta casa, Rua Lopes Chaves 546, que todo mundo que familiarizado com literatura conhece, porque ele tem inclusive um poema que fala nisso, né? Aqui nesta Rua Lopes Chaves e tal, é o Mário de Andrade. Eu tinha 42, eu estava com 18 anos, tinha acabado de publicar um livro de contos e tinha mandado esse livro para ele e ele me respondeu com essa carta que foi uma coisa fantástica para a minha vida, foi um grande acontecimento. E a partir daí nós iniciamos uma correspondência em que ele, com a paciência bovina, né, ele aguentou esse rapazelho pernóstico e desaforado e metido, e, sabe, atrevido, que escrevia perguntando tudo, e ele se dispôs a responder tudo. Todos os grandes problemas que passam na cabeça de um quase adolescente. Você pode ler as correspondências trocadas entre os dois autores no livro Cartas a um Jovem Escritor e Suas Respostas. Em 1944, decidiu mudar para o Rio de Janeiro, onde se tornou um colaborador regular do jornal Correio da Manhã. Foi lá que conheceu Vinícius de Moraes, de quem se tornou muito amigo. Me perguntaram assim, você foi amigo do Vinícius de Moraes? Eu respondi assim, eu tive com o Vinícius de Moraes toda espécie de relação afetiva e humana que um ser humano pode ter com outro, menos a relação sexual. Porque não era possível. Era óbvio. Não era preferência dos dois. É, dos dois. No mesmo ano, publicou sua segunda obra, a novela A Marca.
Em 45, conheceu a escritora Clarice Lispector, com quem também trocou correspondências e se tornou confidente. De Fernando Sabino para Clarice Lispector, Nova York, 10 de junho de 1946. Clarice, essa é a 4ª carta que inicio para responder a sua. Ainda ontem me lembrei muito de você porque um americano me perguntou se meu relógio era suíço. A Suíça existe mesmo? Daqui de Nova York eu não posso te contar nada além do que você calcula. Tenho sentido muita falta do seu livro que deixei no Brasil, para plagiar uns pedaços quando eu vou escrever o meu. Tenho tido muitas dores de cabeça, tenho tido muitos pesadelos, tenho tido muito pouco dinheiro. Tenho tido muitas oportunidades de ficar calado. Tenho tido muita decepção com os correios, tenho tido cansaço, saudade, calma. Tenho bebido muito, muito, muito. Tenho lido os suplementos dominicais. Tenho tido vontade de voltar, tenho xingado muito Getúlio, tenho tido muito medo de morrer. Eu tenho tido muita pena da Helena por ter se casado comigo. Tenho tido muita vontade de voltar a brincar. Clarice, eu tô perdido no meio de tantos particípios passados. Eu tô com vontade de fumar e meu cigarro acabou. Eu tô com vontade de namorar de tarde numa pracinha cheia de árvores. E só de pensar que você tá lendo essa carta muitos dias depois de eu ter escrito, me dá vontade de nem mandar. Mas eu mando. Me escreva, te responderei imediatamente. Como vai seu livro? O que você faz às 3 da tarde? Eu quero saber tudo, tudo. Me escreva uma carta de 7 páginas, Clarice. Depois de se formar em Direito pela Faculdade Nacional, viajou com Vinícius de Moraes para os Estados Unidos, onde morou por 2 anos em Nova York, exercendo uma função burocrática no consulado brasileiro com sua primeira esposa, Helena Valadares. Nesse período, conheceu o compositor Jaime Ovalle e colaborou com crônicas para o Diário Carioca e O Jornal. As crônicas reunidas nesse período foram publicadas na obra A Cidade Vazia, em 1950. Ele também escreveu Os Movimentos Simulados, mas foi uma obra publicada apenas após a sua morte, em 2004. Fernando Sabino tinha um grupo inseparável com os também escritores mineiros Hélio Pellegrino, Paulo Mendes Campos e Otto Lara Rezende. Mas de tudo isso, o que ficou de mais precioso para mim, como escritor e como ser humano, foi um convívio desde menino, numa amizade que só fez crescer pela vida afora até os dias de hoje, com Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos. Todos os conheciam como o Grupo dos Vitanistas, porque todos estavam na casa dos 20 anos. Esse grupo discutia literatura e fazia passeios boêmios pelas noites de Belo Horizonte. Suas histórias serviram de inspiração para a premiada obra O Encontro Marcado, lançado em 1956. Em homenagem a essa obra, foi instalada uma estátua de bronze no complexo arquitetônico da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para eternizar os escritores conhecidos como 4 Cavalheiros do Apocalipse. O trabalho é do artista plástico Léo Santana. Sabino, então, decidiu viver exclusivamente como escritor e jornalista. Iniciou uma produção diária de crônicas para o Jornal do Brasil, escrevendo mensalmente também para a revista Senhor. Nessa mesma época, publicou contos e artigos pelas revistas Mensagem, Alterosa e Belo Horizonte. Em 1960, publicou o livro O Homem Nu, pela editora do autor, fundada por ele, Rubem Braga e Walter Acosta, onde publicava nomes importantes da literatura brasileira e latino-americana. Em 1962, publicou A Mulher do Vizinho, obra que rendeu o prêmio Fernando Chinaglia, do Pen Club do Brasil. Em 1964, mudou-se para Londres, onde trabalhou na Embaixada Brasileira. Lá, tornou-se correspondente do Jornal do Brasil e colaborou com a BBC e com outras revistas como Manchete e Cláudia. Deixou a editora do autor em 1966 e fundou outra, a Sabiá, além de fundar em 1973 a BemTV Filmes, com Davi Neves, por meio da qual produziu uma série de curtas-metragens com escritores brasileiros. Em 1979, publicou O Grande Mentecapto,
livro iniciado 30 anos antes. A obra lhe rendeu o prêmio Jabuti e acabou sendo adaptada para o cinema com direção de Oswaldo Caldeira em 1989 e para o teatro. Publicou em 1982 O Menino do Espelho, em 85 A Faca de Dois Gumes e em 89 O Tabuleiro de Damas, uma obra autobiográfica. Segundo você me disse, já leu aquele livro meu chamado Tabuleiro de Damas, que se baseia numa metáfora que o tabuleiro de damas não é nem branco com quadrados pretos, nem preto com quadrados brancos. É de uma outra cor. E essa outra cor é que eu quero ir buscar. Eu não acho que a realidade nos ofereça. A verdade está além da realidade. Lá onde só a imaginação alcança. É através da imaginação. Olhar um passarinho às vezes é muito importante. Durante a década de 90 e em 1991, publicou Zélia, Uma Paixão, além de publicar com regularidade crônicas e contos. Em 1996, foi publicado em 3 volumes sua obra reunida, pela editora Nova Aguilar. Em 1999, no mês de julho, recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Em 2001, publicou Livro Aberto e Cartas Perto do Coração, onde constam as correspondências que trocou com Clarice Lispector. Em 2002, publicou Cartas sobre a Mesa, livro que, mais uma vez, mostra as correspondências trocadas entre ele e seus amigos e escritores Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende e Hélio Pellegrino. Em 2004, publicou Os Movimentos Simulados. Te assusta a ideia de morrer? Não, não assusta não. Não? Não, nada. Sabe? Nada. Pelo seguinte, porque a gente já vem morrendo há muito tempo, né? Desde que nasceu, quer dizer, vamos dizer isso, né? E a partir de determinado momento você já está familiarizado com essa ideia. Para dizer a verdade, eu não gostaria de ser surpreendido de uma maneira ridícula ou desagradável. Eu gostaria de aceitar aquele poema do Manuel Bandeira: quando a indesejada das gentes chegar, eu quero que ela encontre a porta aberta, a mesa posta e cada coisa em seu lugar. Fernando Sabino faleceu em 11 de outubro de 2004 em sua casa em Ipanema, vítima de um câncer de fígado, às vésperas de completar 81 anos. Foi sepultado no cemitério São João Batista, na cidade carioca. Em 2005, um ano após a sua morte, por iniciativa de sua família, foi fundado o Instituto Fernando Sabino, que se dedica a incentivar a prática da leitura a partir da obra do escritor. Em 2006, comemorou-se os 50 anos da publicação do livro Encontro Marcado, que recebeu uma edição especial comemorativa publicada pela editora Record. Em 2018, foi inaugurado em Belo Horizonte um espaço de exposição permanente dedicado ao escritor, o Espaço Cultural Encontro Marcado. Você se descobriu? Infelizmente não, por isso que eu continuo escrevendo. Eu não tenho nada que dizer, senão que a única coisa que eu descobri foi o meu epitáfio. Que eu descobri que eu gostaria de merecer esse epitáfio. Aqui jaz Fernando Sabino. Nasceu o homem e morreu o menino. E aí, gostou? Então não se esqueça de assinar nosso podcast no seu agregador de áudio favorito, curtir e compartilhar este e outros episódios. E até a próxima, pessoal!